feriado, mas estão aqui. Eu quero cumprimentar aqueles que nos assistem, né, pelas redes sociais. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pelo respirar, pelos nossos pastores Luiz e Luciene, pela confiança, pelo Alisson e Kelita, nossos líderes de casais, né? E antes de começar aqui, eu queria falar uma coisa para o seu José e Elaine. Muitas das vezes que eu passo por situações em que eu me vejo de agonia e que Deus tem me livrado, eu lembro da minha esposa, das orações dela. E uma vez, eu encontrei no WhatsApp dela intercessoras, e você, Eliane, era uma delas. Pela madrugada, você estava orando. 2 horas, 3 horas da manhã, você estava orando. Então, Deus, Ele ouviu as suas orações. Ele te deu o livramento. Eu tenho uma netinha, vai fazer 2 anos agora em dezembro. Então, vocês não sabem que amor é esse. É incomparável. O pastor Luiz, ele nos deu uma ordenança para que nós viéssemos ministrar a palavra, e como obediência, e a temática do nosso mês é a obediência, né? Bruno, você pode colocar a lâmina, obrigado, meu bem. A lâmina, eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, nós não temos tanta experiência para isso, e Deus, como a pastora Luciana sempre fala, ela envia pessoas. Darlene, cadê ela? Darlene, obrigado. Deus te abençoe, tá? Sem eu pedir, ela se ofereceu, falou com a minha esposa. Olha que coisa linda. A obediência nos leva ao caminho certo. E obrigado. Deus abençoe. Eu estava vindo ali, falando com a minha esposa. Sabe, só quem é casado que tem esse sentimento. Sabe como você vai casar? E aí você marca a data, tem o dia, você fica ansioso, você prepara a roupa, os convidados, você pensa na noiva, você não dorme, você acorda, deita um pouquinho, tá lá você pensando na noiva. Esse é o meu sentimento. Eu estou encontrando a noiva do Senhor aqui. O meu sentimento de estar preparando para a noiva. Eu falei, Nina, eu não durmo, eu só penso nisso. Mas que Deus possa ministrar meu coração, assim ministra o coração de vocês. Hoje nós vamos usar como texto base Gênesis 12, a partir do capítulo 1. Eu trouxe um amigo aqui para me ajudar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, todo mundo conhece muito bem. Fala sobre Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoam. Amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E te serão benditas todas as suas famílias da terra. Partiu Abraão, pois, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Eu vou repetir. Tinha Abraão 75 anos. A bênção são de graça, mas as promessas, ela existe obediência. Não basta obedecer, é necessário obedecer certo. Uma coisa certa na hora errada se torna uma coisa errada.
Quando Deus ordenou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele ordenou a ele e Sarai. Ele levou Ló. Ló era o seu sobrinho. A bênção era para ele. Mas, enquanto não ocorresse, naquele período ali, que Ló se afastou dele por questões de família, briga entre pastores que cuidavam de ovelha, a bênção não foi completada. A gente vai seguir lá para o capítulo 13, a partir do verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde está o norte para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Lá no capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Sarai, ela era estéril, ela não tinha filhos. E Deus prometeu que ele seria herdeiro, ele daria uma terra, ele reinava sobre tudo aquilo. E Deus falava com Abraão a todo momento. Só que, muitas das vezes, o que acontece? A gente, às vezes, quer antecipar a nossa promessa. E o que aconteceu? Vamos seguir em frente. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sarai, esposa de Abraão, estéril. Deus falava com Abraão, mas ele ouviu Sarai. E Sarai queria antecipar a bênção, né? Eu sou estéril, está aqui minha serva Agar, se deita com ela e vai ter o filho da promessa e está tudo certo. Não está tudo certo. É aí que começamos a desobediência. Quando não ouvimos a voz de Deus, sofremos com a dor e sem direção. Precisamos passar pelo processo para entender. O que eu aprendo com isso? Às vezes na dor, às vezes uma dor emocional, uma dor física, perca de filhos, parentes, amigos. Aqueles que sofrem com perca financeira, também é uma dor. E é na dor que buscamos o mais intenso de Deus. Não é verdade? Quando está tudo bem, está tudo bem. Deus não está aqui comigo não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, eu não preciso de Deus não. Davi, quando perdeu o filho, até que o filho falecesse, ele entrava em jejum, ele não fazia nada, ele só ficava em oração, até que o filho faleceu. Abraão, lá na frente a gente vai ver a confiança de Deus quando ele entrega seu próprio filho que Deus havia prometido para ele. Jó, quando perdeu tudo. Como eu disse, às vezes a gente quer antecipar a nossa bênção e quer que seja agora. Agora. Abraão, com 86 anos, ele teve o filho com Sarai, que não era o filho da promessa. Lá no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse a ele:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Se é perfeito, farei uma aliança entre mim e ti. Multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, serás comigo, a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. E ele também muda o nome de Sarai. Disse também a Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei dela e te darei filhos. Sim, eu a abençoarei e ela tornará nações, reis de povos procederão dela. Aleluia. Sarai muda de nome, agora é Sara. Abraão muda de nome, agora Abraão. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente também muda de nome. Por muito tempo eu tinha um apelido. Por muito tempo. E quando eu me converti, esse apelido foi embora. Esse apelido foi embora. E a gente fala lá no curso de casais, né, Alisson? Tem um colega nosso lá que tem um apelido antigo. Toda vez que fala, a gente corrige. Não é mais você. Não é mais você. Né? E quando eu estava lendo ali, vocês observaram quando eu disse que Abraão ele tinha 75 anos quando ele recebeu uma ordenança e uma promessa. Com 86 anos, ele teve um filho com Agar. De 86 anos a 99 anos, Deus não falou com ele mais. Deus não falou. Eu fico imaginando assim, ele tinha uma intimidade com Deus. 13 anos. Ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que tinha acelerado. Até chegar um momento em que Deus falou para ele: você será o pai de nações. Porque até então ele pensava: mas eu não tenho herdeiro nenhum, como é que eu vou ser dono de tudo isso? Como que eu vou herdar isso aqui tudo? Aos 99 anos, e Sara com 90, né? Porque tinha 10 anos de diferença. E não acreditava, mas o impossível para Deus. Sara dá a luz ao Isaac. Logo na frente a gente vai ver o que aconteceu sobre isso. Mas antes disso, eu queria falar um pouco de mim. Antes da minha conversão, eu saí do exército. Então, dentro do exército, antes, eu na primeira baixa, até então eu não ouvia Deus e tudo que eu fazia era pela minha razão e por mim. Eu falei: eu vou sair do exército e vou casar. Namorava já um tempão. E o tenente falou assim: você não vai não. Eu falei: vou. Ele rasgou a minha baixa. E eu, por insistência e desobediência, pedi de novo. E saí. E não ouvia Deus, não pedia direção. Saí, fui trabalhar na construção civil. Eu anotei aqui para não esquecer. Eu fui para a Sulbox. Era uma empresa de construção civil. Antes, pouco tempo, essa empresa fechou. Eu entrei na Alugil. Essa empresa fechou. Eu fui para a construtora Léo Lins. Alguém lembra dela, a construtora Léo Lins? Essa empresa fechou. Calma aí. Olha só. Aí, eu pensei: nossa, o que está acontecendo comigo? Mas eu não buscava direção, não buscava obediência e as coisas estavam indo. E graças a Deus eu tinha uma mulher de fé e oração comigo, né? Estava ali comigo. Aí eu fui trabalhar na Madre Massas. Alguém lembra disso? Da nossa época? Madre Massas Macarrão. Lembrou ali? Era uma empresa de alimentação. Eu falei: fechou. Vai fechar não. Vai
alimentação não fecha nunca, né? Eu entrei lá como um empacotador. Quando eu cheguei ao cargo de gerência, eu tinha uma viagem, a minha primeira viagem de avião, em 1996. Era em dezembro, era em janeiro. Em dezembro ela fechou. Ela fechou. O gerente chegou em mim e falou assim: Reinaldo, eu vou te levar para São Paulo, vou pagar moradia, você vai ser meu gerente lá em São Paulo. Eu não orei, não falei nada. Eu falei com a minha esposa, falei, não vou não. Largar meu pai, largar minha mãe, largar sua mãe, largar suas irmãs, largar todo mundo. Vou para lá? Lembra lá? Sai da tua casa, da tua parentela, mostra até que eu te darei. Eu não ouvi. Eu fui ouvir? Eu. Deixei a empresa, tinha fechado Goiânia, mas São Paulo existia. Não vou não, fiquei desempregado. Aí falei para minha mulher, e agora, o que nós vamos fazer, né? Mas a Madre Massa era uma empresa boa. Aí ela pagou meus direitos. Essa pagou, as outras não recebi nada. Aí eu falei, não, então tá, vamos trabalhar. Não está dando certo de empregado, vamos trabalhar de conta própria, né? Eu não vou falar aqui não, gente, mas foram 3 que eu inventei. Invenção de ser sócio com alguém, não, chegava lá no meio, não dava certo. Aí tentei com outro, não dava certo. Mas não dava certo. Falei, mas misericórdia. Aí eu fui para a Keune, trabalhar de empregado, mudei tudo a minha vida, era um sonho da minha vida trabalhar no escritório, trabalhar sentado no ar-condicionado. E aí entrei lá como auxiliar, eu já estava como auxiliar do departamento financeiro. Nossa, mas aquilo era bom. Eu estava prosperando. Mas ainda não tinha ouvido Deus e não tinha obediência naqueles caminhos. E ali fala, o caminho certo. A obediência nos leva ao caminho certo. Eu comecei a voar, a pensar mais longe. Falei, tudo para trás deu errado, então eu vou prestar um concurso. Comecei a estudar para Polícia Rodoviária Federal. Naquela época você podia fazer Polícia Rodoviária Federal só com ensino médio. Eu me preparei. Um amigo ligou para mim e falou assim, apareceu aqui uma oportunidade do Correios. Eu falei, não quero entrar lá não. Não, Correio trabalha demais. Mas eu vou fazer isso aí só para me ver como é que eu tô. Tá bom. Aí eu me inscrevi. Goiás e Tocantins, eu fui o 4º colocado. Eu fechei a prova de matemática. Prova de português, eu acho que eu errei 2 e outras lá. E assim, eu falei, nossa, eu tô bom, hein? Eu vou passar nisso aqui. Passei na prova do Correio. Mas eu estava com a intenção de ir para a Polícia Rodoviária Federal. Tá bom. Nesse período, meu pai adoeceu. Foi um período muito difícil na minha vida. Muito difícil. A gente só tinha um Christian. Não tinha Isabela. Eu saía do serviço, ia para a noite, dormia lá com ele. No dia da prova da Polícia Rodoviária Federal, tinha uma semana mais ou menos que ele faleceu. Eu não consegui mentalizar nada. Até então, tudo que eu tinha estudado, mesmo assim, eu acho que eu fiquei em 50 e poucos. Mas eu fiquei pensando, até então, o que o Senhor quer para a minha vida, né? A minha esposa já era convertida, ela já orava por mim. E aí o Correio me chamou. Me chamou uma vez. Aí eu fui lá, fiz exames e nada. Eu falei, não quero isso aqui não. Me chamou de novo. Tinha sido 4º colocado, Goiás e Tocantins. Ele me chamou de novo. Fui lá, fiz exame. Não quero isso para minha vida não. E Deus, Ele trata a gente de uma forma tremenda. Aí eu comecei a orar com a minha esposa. Falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aí eu comecei a me prostrar para os pés do Senhor. Eu entregava tudo aquilo, a minha vida. E Deus fala com você através de pessoas. Deus fala com você através de sonhos. Deus fala com você
dormindo, Deus fala acordado. E eu tive um sonho. E nesse sonho, era um ano depois que meu pai tinha falecido. E nesse sonho ele falava assim: vem que eu te ajudo. Eu não tive dúvida. Eu falei, é aqui. Agradeci a Deus, falei para minha esposa, falei, Nina, eu tive um sonho assim, assim, assim. E eu não tenho dúvida, eu vou para o correio. E tudo aquilo, eu falei de Subox, Alugil, eu falei de Madre Massas, eu saí da Keune nesse período e fui para o correio. Quando eu saí da Keune para entrar no correio, eles me ofereceram mais do que eu ia ganhar no correio. Eles não queriam que eu saísse da Keune. Era uma representante aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, de tintas para cabelo. Estava expandindo. E uma coisa eu tenho comigo assim, eu dou muito valor às pessoas, né? E nesse dia que eu falei, a minha decisão é de ir para lá, por causa desse sonho. Eles fizeram uma festa de confraternização, me deu um buquê de flores. Eu amo ganhar flores, ganhei 2 vezes na minha vida. Uma foi essa e a outra foi ano passado. Esse ano, né, meu bem? Que eu ganhei outro buquê. Então, eu amei tudo aquilo, mas eu sabia que eu tinha que ir para o correio. Agora, em outubro, fez 23 anos que eu estou no correio. 23 anos. Mas, olha só. Tem aquele inimigo que chega para você e fala assim, ele vai fechar. Você carrega uma maldição, uma coisa ruim entre você. Eu falei, está quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os governos vão passando, o salário vai achatando, e até o final do ano, estava na mesa para privatizar. O meu salário, eu perdi 60% do que eu ganhava. Ele foi achatando, eu fui perdendo. E as pessoas falavam, vai fechar. Eu falei para minha esposa, a minha confiança não está no meu trabalho. A minha confiança está em Deus. Se Deus fechar essa porta, Ele vai abrir outra. Ele não vai abrir não, Ele vai escancarar outra porta. Eu já não mais preocupava com o meu trabalho, eu já não me preocupava com o que eu tinha. A minha preocupação era que se Deus era comigo, nada mais ia acontecer. 2023 mudou o governo, tudo aquilo que eu tinha perdido eu estou retornando. Mudou tudo, não vai mais privatizar. E o meu maior salário é quando eu chego às vezes para fazer uma entrega e a pessoa fala assim, você mudou o meu conceito sobre o correio. Não sei se alguém conhece, tem uma rua aqui na Vila São Judas, chama Belo Horizonte. É na ladeira, assim, são várias casas. E aí, às vezes, eu paro lá, eu aperto a campainha, e à tarde, todo mundo está trabalhando, gente. Só sobra os idosos, quem está deficiente, mulher grávida que está em casa. A maioria das vezes é assim, né? E aí, aparecia uma senhorazinha lá, eu apertava o telefone, ela abriu o portão, aparecia uma senhorazinha lá, eu olhava. Aí eu falei para ela, eu desço aí, eu vou aí. Ela, meu filho, quem nunca fez isso? Você descer aqui? Eu falei, eu faço isso, é como se fosse minha mãe. Eu quero que tratasse a minha mãe assim. Eu sei que o tempo que você vai demorar para subir na ladeira, até chegar lá. Ela fala, não, tem uns que chegam aqui, aperta o interfone, 3 minutos, é contado no relógio, vai embora. Eu falei, não faço isso não. Tudo que eu vou fazer é com excelência. Com excelência. E, graças a Deus, vamos voltar para a palavra aqui, vamos falar sobre Abraão quando ele teve o filho. Lá no capítulo 22, Deus prova
Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus pediu a prova, Deus falou que era para Abraão oferecer seu único filho. E por muitas das vezes eu lia essa parte aqui, eu pensava: Senhor, se oferecer seu único filho, o tanto que a gente ama os filhos, né? Eu ficava sem entender assim. Mas é por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele havia prometido lá a Abraão, quando ele tinha 75 anos, quando ele tinha 99, ele deu o seu único filho. Ele prometeu que ele seria rei de nações. Se ele precisasse de ressuscitar Isaac, ele ia ressuscitar. E muitas das vezes a nossa fé, ela é provada. Às vezes você se coloca numa situação que Deus te coloca para saber se realmente é ou não é a sua fé. É ou não é a sua fé. Eu estava em outro ministério, Batista Renascer. Eu posso falar aqui, pastor? E nessa época, só eu dirigia. A gente ia e voltava. E aí eu sofri uma fratura no meu tornozelo. Deus me tirou e colocou no deserto e falou assim: vamos fazer um rebuliço aqui tudinho. Vamos botar todo mundo para tirar a carteira. E eu fiquei ali parado pensando assim: o que é que Deus quer falar comigo? Ele quer só dar carteira para todo mundo ou ele quer me tirar daqui? E nesse período de 96 dias, Deus falando comigo e eu já em oração, eu falava: eu não faço alguma coisa a não ser na tua direção. Quando eu voltei para lá, eu não encontrei o pastor Luiz e a pastora Luciene. Eles me acolheram muito bem naquela igreja. E aí eu fiquei sabendo que era por aqui. A gente veio para cá, acho que na metade do ano de 2018. A gente estava sentado nesse banco aí. E Deus falava no meu coração assim: preciso de ti. E eu ficava sem entender o que é isso. Antes eu já cuidava de famílias, queimava no meu coração isso. Mas eu às vezes ajudava sem perceber. Deus usou minha esposa e falou assim: ei, vamos fazer esse curso. Às vezes a gente pensa assim: não, mas eu estou com 30 e tantos anos de casado, o que eu vou aprender lá mais? Deus chega e dá uma chibatada. Todo dia você aprende alguma coisa. Todo dia você pode melhorar. Todo dia. A gente saiu dali e Deus me colocava ali como um líder de casal da igreja Fé e Família. Desde esse período a gente aceitou esse desafio. 2018, 2019, 2021 não teve, 22, 23. Não para me engrandecer ou para engrandecer a minha esposa, não. É para atender um chamado que Deus havia falado ao nosso coração. Esse é seu chamado. Se passaram, eu contei aqui, mais de 7 líderes e colíderes com a gente, sempre na minha e na responsabilidade da minha esposa como liderar. Eu tratava isso com muita responsabilidade. Mais de 20 alunos estiveram conosco. E Deus é bom em todo tempo. Eu queria chamar a minha esposa aqui. Eu teria mais alguma coisa para falar, mas o nosso tempo fechou. Isso foi um milagre, né? Eu era tímido, eu não falava, eu tinha medo. Falar em ter medo, quer passar pela prova? Quer expulsar demônio, Zé Pilintra, tranca-rua, medo, tremor, passa pela oração dos pastores ali, ó. Tudo aquilo que te treme, tudo aquilo que te dá envergonha, desaparece ali. Nós trouxemos um presente, né, Nina? Amém. Eu vou falar bem rapidinho. A oração por ele foram 13 anos para ele converter a Cristo.
Esse homem não falava nada, nada, nada. Hoje eu tenho que dar uma cutucadinha para ele parar de falar. Deus faz. Continue em obediência que Ele faz no tempo certo. Salta aí, Bruninha, por favor. Amém, amém, aleluia. A gente, em momentos difíceis, a gente ouvia esse louvor e às vezes eu falava assim para Deus: Senhor, me quebra, me faz um vaso novo, muda tudo aquilo que precisar de ser mudado. Porque nós precisamos. Feche os olhos e preste atenção no que esse louvor vai falar com vocês. Senhor, minha oração Aleluia, Jesus. se tornou sequidão. Todos nós hoje em Se dia tornou falamos só o básico, só o mínimo pro Senhor. Eu tenho certeza que Até aqui tem minha alguém que se adoração identifica como uma terra seca. já não passa de canções. Mas a nossa oração hoje é que o Senhor venha nos aquebrantar. Faça de nós uma terra fértil, Jesus. Que nós possamos estar aqui não só falando aleatoriamente, mas que nós possamos ganhar vida para Cristo. Meus irmãos, tem muita gente morrendo sem Jesus e nós somos responsáveis por isso. E até minha adoração Aleluia. já não passa de canções e palavras repetidas. Às vezes repetimos sim, várias vezes palavras Abre vazias, os céus, Senhor. Senhor. Que o Senhor Jesus venha nesta noite abrir o corações dos nossos irmãos, o Deixa meu a coração, chuva para que eu seja fértil, para que eu tenha um entendimento, terra seca está para que eu seja aqui. obediente como filha do Senhor. A terra seca sou eu. Às vezes somos terra seca sim, Senhor, porque não obedecemos a sua palavra na hora certa, no momento certo. Sou eu, Jesus. Oh Jesus, quantos de nós Terra seca sou eu. às vezes identificamos com terra seca, uma terra que não produz Deixa fruto? a água descer. Que nessa noite o Senhor venha derramar sobre cada um que está aqui a unção dobrada de frutos para o Senhor. Que nós possamos ter gestação de filhos espirituais. Que nós possamos ser luz para os nossos vizinhos. Que nós possamos, ó Deus, sair do caminho que nos leva e olhar para os lados. Ver que nossos vizinhos precisam de uma oração. Que o Senhor venha nos abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos enxergar além daquilo que Ele tem para nós. Abraão foi um homem de fé, um homem de muita fé. Foi um exemplo em obediência. Quem de nós teríamos coragem de dar o nosso único filho para ser queimado? Ninguém tem coragem. Mas Abraão teve. Por quê? Porque ele creu e ele obedeceu. E ele tinha certeza que o Senhor estaria com ele. Pai, a minha oração hoje é que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Fala conosco, Senhor Jesus. Guarda a vida de cada irmão que está aqui. Que nós possamos ganhar alma para Jesus. Que nós possamos, ó Deus, olhar para os nossos vizinhos. Que nós possamos ser grata. Que nós possamos seguir o trilho de um caminho reto. Na obediência ao Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. E para finalizar, uma vez eu ouvi da pastora Luciene, e uma coisa que eu tenho levado para a minha vida. Todo dia quando você acordar, você falar assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque o dia não é meu. O trabalho não é meu. Nada é meu. Tudo é teu, Senhor. O deitar é nosso, mas o levantar é de Deus. Nós temos certeza que nós vamos deitar, mas nós não temos a certeza que nós vamos levantar. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Que Deus nos abençoe. Que possamos ser melhores a cada dia. Você pode dar um aplauso mais forte pela vida do Reinaldo e da Vilma, que Deus usou eles nesta noite